Olá, boa noite a todos do canal. Eu sou a Macicleide e sou de Patrocínio Paulista. E o que vou relatar aqui aconteceu há uns 10 meses atrás, quando eu passei um medo muito grande em uma chácara que meu pai comprou aqui no interior. Pois bem, vamos ao relato. Meu pai comprou uma chácara aqui no interior de Patrocínio Paulista. Uma chácara muito bonita, um sonho. Muitas plantas, com piscina. Uma casa gigante. Mas desde o primeiro dia que a gente mudou, a gente percebeu que aquela casa parece que tem uma energia muito negativa. Coisas muito assustadoras acontecem na casa e ao redor. E uma coisa que deixou a gente muito assustado foi uma noite que a gente estava assistindo um filme de terror, na sala, e por volta de umas 11 horas da noite, escutamos como se alguém tivesse pulado na piscina e saído nadando, até atravessar e sair do outro lado. A gente ouviu isso por umas 3 vezes. Então levantamos todo mundo do sofá e fomos ver o que estava acontecendo ali. Mas nada aconteceu depois disso. E os dias se passaram e a gente meio encafifado com aquilo que tinha acontecido ainda. Como que alguém tinha pulado na piscina, saído nadando, sendo que a água nem tava paradinha. De repente, o ar-condicionado da casa tem 3 ar-condicionados, uma casa bem grande. Os 3 ar-condicionados ligaram tudo ao mesmo tempo, sozinho, sem ninguém ligar. E essas coisas foram acontecendo. Mas na noite que eu particularmente achei que foi a coisa mais assustadora. Foi quando a gente estava ali na cozinha fazendo um bolo. Era cedo, era 7h30 da noite. E de repente, eu vi que meu pai ficou olhando fixamente para a porteira da chácara. E quando eu olhei, acreditem, até minha mãe também viu. Tinha um homem em pé lá na porteira da chácara, olhando fixamente para a casa. Só que esse homem, dava para perceber que ele não estava pisando no chão. Ele estava meio que flutuando. E tinha uma cauda muito gigante que saía de trás dele e até perto da porteira. Uma cauda pontuda. E seus pés, em vez de pés, era casco. Casco igual de cavalo. E ele tinha um chapéu de palha enorme na cabeça. Mas percebia facilmente que acima daquele chapéu tinha 2 pontas de chifre. Foi uma noite terrível e muito assustadora, que eu não desejo para ninguém. A chácara hoje, ela já está mais sossegada nesses termos aí, de coisas sobrenaturais. Porque meu pai já levou várias pessoas para orar na casa e expulsar essas coisas ruins. Vamos ver se daqui para frente continua assim. Senão a gente vai ter que vender aquela propriedade. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu sou João Batista e sou de Canidé, no Ceará. Sou caminhoneiro. Há alguns anos atrás, eu passei por uma experiência sobrenatural que eu nunca mais esqueci. E confesso que depois disso, fiquei com muito medo de trabalhar à noite. Pois bem, vamos ao relato. Eu estava fazendo uma mudança de uma loja para outra. Mudança essa que durou quase o dia inteiro. Era uma loja enorme. E no finalzinho da tarde, o dono da loja pediu para que eu levasse 2 mesas e umas cadeiras e alguns móveis lá, para uma casa muito bonita que ele tem em um sítio. Eu falei que tudo bem. Eu cobraria um pouco mais caro, mas eu levaria sim. E ele falou que tudo bem. Então quando deu 7 horas, 7h30 para 8 horas no máximo, a gente já tinha carregado a última vez ali o caminhão e levamos as mesas para o sítio lá. E na ida eu fui conversando com ele, tá? Ele foi comigo na cabine do caminhão.
E eu conversando com ele sobre assunto de assombração, se ele tinha visto alguma vez ali naquelas estradas. Ele falou que não, mas que alguns amigos dele já tinham presenciado algumas coisas sobrenaturais naquelas estradas. E eu dei risada. Fiz a entrega, quando deu por volta de 9 e pouco, eu estava retornando para minha casa. Da casa dele até chegar na minha, tem uma espécie de ponte. Uma pontezinha bem velha. E geralmente essas pontes são muito assustadoras, pelo menos à noite. Quando eu dei o farol alto do caminhão cerca de uns 100 metros, naquela estrada de chão que dava para ver um pouco a ponte, eu percebi que tinha uma mulher sentada, bem na beiradinha da ponte. Essa ponte não é tão alta, ela dá uns 5 metros para baixo, só que embaixo só tem pedra. Pois bem, eu fui me aproximando e pensando, o que será que essa mulher está fazendo sozinha essa hora nessa ponte? Fui me aproximando e quando eu fui chegando ali quase em cima da ponte, aquela mulher que estava com a cabeça baixa, ela simplesmente se jogou para trás. E eu juro para vocês que eu cheguei a escutar até o barulho, o baque dela batendo nas pedras. E escutei um grito de mulher, aqueles gritos bem altos mesmo, que chega a doer no ouvido, que estremeceu. Ali eu parei o caminhão, abri a porta, saí correndo desesperado para ajudar aquela mulher, pensando por que ela tinha feito aquilo com a vida dela. Acreditem, quando eu cheguei lá não tinha nem sinal daquela mulher. Não tinha nada. Então eu percebi que ali era uma assombração, era uma coisa espiritual. Me arrepiou do pé à cabeça na hora. Então eu peguei e saí correndo, entrei no caminhão e sumi daquele lugar. Eu fiquei com tanto medo daquela experiência sobrenatural que eu tive, que trabalhar à noite é fora de questão, só durante o dia. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu sou o Chiquinho. Eu sou do Maranhão. Há aproximadamente uns 5 anos atrás, eu gostava muito de criar porcos. Tinha bastante. Era o meu ganha-pão. Hoje, graças a Deus, eu sou aposentado, já estou no senhor de idade, então já não mexo mais com isso. Minhas forças e minha coragem de trabalhar já não são mais a mesma. Mas, uma certa noite, eu levantei por volta de 4 horas da manhã, porque os porcos estavam muito agitados, ali no chiqueiro. Eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Então eu levantei, fui na ponta dos pés, eu olhei da janela, que dava visão ao chiqueiro dos porcos. E ali eu fiquei olhando atentamente e percebi que tinha uma espécie de, como se fosse da altura de um garotinho de uns 9, 10 anos, no máximo, montado nos porcos, pulava de um para o outro. E aí ele chicoteava os porcos. Chicoteava. E ficava tipo com as unhas, arranhando os porcos. E dava umas risadas diabólicas. Então rapidamente eu fui até o interruptor e acendi as luzes, que acendia todas as luzes ali no chiqueiro dos porcos. E quando clareou tudo ali, simplesmente, sei lá o que tivesse ali fazendo aquilo com os porcos, simplesmente sumiu. Eu fiquei com muito medo, porque pelo menos 2 porcos estavam com as costas todas arranhadas, como se fosse um azunhado de um gato, só que muito grande. Depois daquela noite, os porcos só dormiam ali com as luzes acesas. Alguns vizinhos falaram para mim que era o Saci Pererê, fazendo como se fosse uma criança, fazendo malinação que fala. Judiando ali dos porcos. Eu fiquei com muito medo. Depois que eu aposentei, eu parei com isso. Boa noite.